Olá, meus amores da 31B. Então, hoje na aula de Geografia, nós vamos usar o livro de atividades nas páginas 68 e 69, tá? Então, lá na página 68, começa perguntando pra gente uma coisa que a gente já viu em aula, ó. Muitas pessoas deixam o campo para viver na cidade. Esse movimento é chamado de... Qual é o nome desse movimento que as pessoas saem do campo e vão para a cidade? Lembra que a tia falou em aula? Se vocês não lembrarem, voltem lá na videoaula que tem no livro também. É Êxodo... Qual é o nome do Êxodo? É um Êxodo alguma coisa. Como é que se chama? Tá? Depois, sobre este movimento, observe o gráfico a seguir e responda. Então, aqui é um gráfico com valores, tá? Então, o título é Brasil, população residente nas áreas urbanas e rural. Então, é o número de pessoas que moram na área urbana e o número de pessoas que moram na área rural. Aqui são as datas, ó, em 1991, 2000 e 2010. E aí, a quantidade de pessoas em porcentagem. Então, a gente tinha em 1991 70% das pessoas morando na área urbana, 24% na rural. Depois, em 2000, 81% na urbana, 19% na rural. 2010, 84% de pessoas morando na urbana e 16% na rural. Olha como diminuiu a quantidade de pessoas morando na área rural. E olha como aumentou o número de pessoas morando na área urbana, tá? E aí, pergunta aqui pra nós, ó. O que este gráfico representa? Então, o que esse gráfico tá mostrando pra gente? Tá? O que ele tá nos explicando? É isso que tá perguntando essa pergunta A, tá? Depois, o que... A caneta aqui. Ó, a que conclusão você chegou a observar esses gráficos? Então, o que vocês entenderam em ver esses gráficos, tá? Depois, a próxima é um VOF, tá? Vai colocar V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. O êxodo rural ocorre entre os outros motivos porque o campo houve a substituição do trabalho do ser humano por máquinas. Então, tá dizendo que muita gente saiu do campo porque o trabalho foi trocado por máquinas. O trabalho das pessoas foram trocados por máquinas. O que vocês acham? É falso ou é verdadeira? As pessoas se mudam para a cidade apenas em busca de diversão. Será que as pessoas se mudam para a cidade só por diversão? Por mais nada? Então, tem que ver se é falso ou verdadeira. Os trabalhadores rurais buscam novas oportunidades de emprego na cidade. E aí, eles estão indo para quê? Será que é para procurar emprego? Tá? Então, aí vocês vão ver o VOF e vão responder. Vão botar V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois, a última diz assim. Atualmente ocorre uma situação contrária à do gráfico, representando... do gráfico que o gráfico apresenta, tá? Então, atualmente está diferente esses valores. Que situação é essa? Então, quando inverte, quando tem mais gente indo para a área rural e mais gente saindo da área urbana, o que é essa situação? Como é que a gente chama ela, tá? Depois a gente vai lá para a página 69, que aí é sobre paisagens, ó. Então, o exercício 8 diz assim: observe as paisagens a seguir e depois responda as questões. Então, a gente tem duas paisagens, estão vendo? Uma de Curitiba e uma de Platina, em São Paulo, tá? E aí, a pergunta A tá dizendo assim para nós. Opa! Em qual paisagem há maior quantidade de moradores? Justifique as respostas. Então, aonde vocês acham que tem mais moradores? Aqui em Platina ou aqui em Curitiba? Olhem bem.
tá? E vocês vão analisar bem as imagens. Depois, em qual paisagem possivelmente há um número maior de veículos circulando? Justifique a resposta. Então, onde vocês acham que tem mais veículos circulando? Tá? Em qual das duas? Por que vocês acham que é nessa? Tem que explicar o porquê, tá? Depois, a C diz assim, ó. Aponte duas semelhanças e duas diferenças entre as imagens. Então, aqui vocês vão botar o que é igual entre as duas imagens e aqui o que é diferente entre as duas imagens, tá? Então, vocês vão olhar e vão botar duas coisas que são iguais e duas coisas que são diferentes. Depois, a última diz assim, em qual paisagem o município em que você mora tem mais semelhança? Justifique sua resposta. Então, daqui, qual das duas imagens é mais parecida com o Rio Grande? Tá? Aí vocês vão explicar o porquê que vocês acham que essa imagem é mais parecida, tá? Então, hoje nós vamos fazer só essas duas atividades, essas duas folhas. Então, é o livro de atividades, na página 68 e 69. Quando terminarem, mandem a fotinha lá pra tia, ok? Se tiverem dúvidas, também mandem, ok, gente? Beijinho, até a próxima aula.